parabéns aí pelos guerreiros da Comissão de Anistia, né, Comissão Especial Ministerial. Eu gostaria de colocar, com relação aos pendentes de decisão final, eu gostaria de saber se eu estou certo no entendimento, assim, que eu estou transmitindo para as outras pessoas. Pendente de decisão final seria quem deu entrada em 94, não foi julgado, né? Por isso é pendente de decisão final. Ou então, ele foi indeferido, entrou com recurso, aceita a época, a comissão da época, não deu resultado, então é pendente de decisão final também. É isso? Bom, só para ficar claro que as pessoas têm dúvida com relação ao que é a pendente de decisão final. E o Paulo até mostrou como é que era, mas é só para deixar mais claro, né, pessoal? Bom, também gostaria de saber pedido de reconsideração. Eu sei que já estão fazendo, mas está conta-gotas. Eu proponho a CEI, a comissão, que pelo menos a cada julgamento que haja, que pelo menos tenha 10% do pessoal que pediu de reconsideração. Isso valendo também, é só sugestão, isso valendo também por cada empresa. Por exemplo, vocês estão na Codeste. Aí vai esperar a Codeste, aí pega um Eletrosul, 3 não sei o que, e tem, por exemplo, 10% de cada um. Hamilton, vamos esclarecer uma coisa. A análise de processo não é algo mecânico, né? Já vou responder as duas colocações sobre pendente também, mas vou aproveitar essa sua colocação sobre pedido de reconsideração. Ontem nós colocamos para julgamento 3 empresas já em grau de recurso: Codesp, Petromisa e Eletrosul. 3 assuntos totalmente diferentes, que exigiram análise minuciosa. Então, assim, gostaria muito que fosse possível atender o seu pedido, mas isso exige dedicação ao processo, no mínimo 4 ou 5 dias. Então, assim, sei lá, se a gente se multiplicar, né, aqui os membros da CEI, talvez, mas assim, eu não, fisicamente é impossível. E olha que, até quero registrar com o apoio da equipe da EGA, foi preciso um esforço grande para colocar essas 3 matérias novas na deliberação de ontem, né? E nós já estamos tentando, e olha só, nós deixamos o processo de 2004 que não tinha como avançar e iniciamos esse pedido de reconsideração. E essa forma de tratar esses recursos já é uma sinalização da atenção que a CEI dá nesses casos. Agora, não é fácil, né? Nós analisamos casos que são complicados, o parecer é um parecer totalmente novo, que exige trabalho, dedicação. Por exemplo, às vezes eu posso demorar 15 dias para fazer um parecer e outros eu posso fazer em 2 dias. Eu nunca sei. As pessoas me perguntam quanto tempo que vai demorar para resolver. Em alguns casos, a gente pode fazer em 3 dias e outros pode demandar 15 dias. Mas assim, atendendo a sua solicitação, você pode ter certeza que a nossa intenção é avançar nos recursos, mas na medida do que é possível fazer com a preocupação da segurança jurídica, né? Como foi já colocado hoje aqui, todas as decisões dos pareceres da CEI, que a responsabilidade é da AGU, toda vez que ele foi questionado, o nosso parecer prevaleceu. Então, assim, isso tem sido o ponto forte da CEI nesses últimos 4 anos de execução do parecer, é a marca que tem dado garantia, que tem sustentado as decisões perante o TCU, Ministério Público. É o nosso maior patrimônio, é a segurança dessas decisões que garante que a nossa comissão, as decisões dessa comissão não vão ser revistas, né, para prejudicar. Bom, e voltando ao velho assunto dos pendentes, veja bem, não é simples, né? Nós já tentamos sempre explicar, mas de vez ou outra eu recebo um e-mail, um questionamento, porque realmente é um assunto complicado. Porque o que é pendente? Nós temos várias situações. Pendente é um processo que não recebeu a decisão definitiva. Mas para chegar nessa conclusão, eu tenho várias situações, né? Eu tenho o caso que foi indeferido e pela subcomissão, entrou com recurso lá em 94 e o recurso não foi analisado.
Eu tenho também aquela situação que a pessoa teve a decisão de indeferimento e não foi notificada para apresentar recurso. Olha, uma interpretação favorável da nossa comissão, que nós entendemos que, ausente a prova, né, a comprovação que a pessoa foi notificada para exercer o direito de recurso, não correu prazo, pendente de decisão também. Uma interpretação processual que acontece na justiça, nós acatamos, e também é uma interpretação que beneficia o interessado em atendimento, né, ao despacho do ministro Toffoli, que a gente sempre tenta aplicar nas situações de dúvida. E nós temos também, que eu estou citando aqui, os processos de 94, né, os recursos pendentes, os pedidos que não chegaram a ser apreciados pela subcomissão e aqueles que não foram notificados para recurso. Mas nós também desenvolvemos lá na SEI a interpretação com relação àqueles que apresentaram requerimentos em 93. Né? Então, é bem interessante a gente tratar desses casos. Por quê? Quando foi criada aquela primeira comissão especial do decreto de 23 de junho de 93, foi assim, a primeira sinalização, né, que o governo tentaria recompor a situação dos demitidos do governo Collor. Foi criada uma comissão chamada Comissão Especial na Secretaria de Administração Federal, né, lá na SAF. Essa comissão ela recebeu muitos requerimentos, são os famosos requerimentos protocolo de 93. Agora, o que aconteceu com essa comissão? Ela não analisou todos esses requerimentos que foram a ela endereçados. Quando chegou no final do ano, essa comissão especial elaborou um relatório, e esse relatório ele foi essencial para a edição da Lei 8878 de 94. Foi esse um passo importantíssimo. Mas aí o que aconteceu quando foi editada a lei? Muitos daqueles que tinham apresentado requerimento em 93 apresentaram novos requerimentos. Muitos que nunca tinham apresentado em 93 apresentaram requerimentos em 94. Tá vendo? Então, o que eu tenho aqui? Eu posso ter a situação de alguém que entrou com requerimento em 93 e não repetiu o requerimento em 94. A nossa comissão interpretou, né, o decreto de 94 em favor ao interessado, dizendo que se tinha um processo desde 93 sem manifestação do governo, era lógico que essa pessoa não precisaria reiterar o pedido. E consideramos aquele pedido pendente e analisamos, e nós temos, e esse entendimento favoreceu muitos interessados, como é de conhecimento de todos. Agora, a maioria dos processos de 93 ficaram pendentes. Essa comissão não conseguiu analisar. A finalidade foi mesmo apurar os fatos. Agora, o que acontece? Algumas pessoas mandam um e-mail para mim falando: olha, eu tenho um processo de 93 que nunca foi julgado. E realmente tem lá o 93, mas essa pessoa entrou em 94. E o de 94 foi julgado, e foi deferido, e foi anulado. Então, veja bem, é o mesmo objeto. Né? Aí não é um processo pendente, porque no momento que ele reiterou em 94, juntou, ficou um objeto só. E aí, nesse caso, teve concessão, teve anulação, e aí, se ele perdeu o prazo de 2004, é um processo intempestivo. Né? Agora, dá para perceber que essa análise ela não é simples. Né? Imagine para explicar para as pessoas que estão distantes de Brasília. É claro que a gente tem essas regras gerais, mas como a doutora Érica colocou, nós recebemos a todo momento lá requerimento de pedido pendente de decisão. Supostamente, né? Nós recebemos como suposto pendente. Só vai se tornar mesmo pendente depois de analisado. E a maioria, muitos casos que a gente recebe, depois a gente verifica que não é pendente. Aquele que realmente é pendente, que for considerado, vai ser apreciado. E na apreciação do mérito, pode ser deferido ou indeferido. Então, nós temos várias situações que também complica, porque nós temos aqueles que tiveram concessão e anulação e perderam o prazo em 2004, e esse caso é o clássico intempestivo, eles estão entrando com mandado de segurança. E vem a ordem judicial que manda julgar aquele caso. Então, nós temos uma sequência de hipóteses possíveis de análise. Mas, assim, eu acredito que a regra geral para pendente é alguém que entrou com requerimento de anistia e que nunca foi apreciado definitivamente. Essa é a regra geral. No mais, só análise caso a caso. Inclusive, não precisa ter no Diário Oficial publicado, né? Não. Olha, é a questão, não precisa, né? Porque se é pendente, por exemplo, nós temos vários casos que a pessoa entrou com requerimento que não foi sequer apreciado pela subcomissão. Né?
ou não foi apreciado pela CSA e ficou arquivado. Nunca teve decisão. Esse é o caso. Pendente de decisão na dela. Só para esclarecer melhor ainda, né? A gente vai colocar isso no site. Nesses casos, por exemplo, a pessoa, para ela saber se tem alguma documentação, ela pode ir lá no www.servidor.gov.br e ver lá o requerimento, o protocolo. Análise CEPROD. Exatamente. Tá, e também outro esclarecimento que é importante dizer. A maioria das pessoas que alegam pendência tem feito requerimentos lá perante a SEI e coloca a folha do CEPROD. Tá? O CEPROD é um indício, certo? Nós temos que ter um indício. O registro do CEPROD é uma prova que houve a tramitação de um processo no nome daquela pessoa lá em 93. Bom, o que é importante? O que a SEI faz ao tomar conhecimento, né, chegar a essa informação? Nós vamos primeiramente verificar e tentar localizar aquele processo. Na maior parte das vezes a gente encontra esse processo que tem 20 anos de vida, ele aparece lá na SEI e nós pegamos ele na mão e apreciamos, né? Isso é muito bom quando a gente encontra, mas em alguns casos, depois de 20 anos, o processo foi extraviado, se perdeu e não é localizado. A resposta que a gente usa, né? Responde os e-mails não localizados. Então é importante esclarecer o seguinte: quando a pessoa entra com um requerimento dizendo que é pendente e juntando o CEPROD de 93, o primeiro passo que é feito lá na SEI é expedir ofícios para aquele último lugar onde teve a tramitação registrada, tentando localizar. Algumas vezes é preciso emitir 1, 2, 3 ofícios. Vem a resposta. Essa resposta pode vir de duas formas: ou vem o processo físico, ou vem uma resposta dizendo que não foi localizada. Das duas formas nós temos como resolver. Se vem o processo físico, a gente verifica, é pendente, julga, né? Se não é, também já exclui a pendência. Mas se vem uma resposta dizendo que não foi localizado, nós interpretamos em favor do anistiado, porque a responsabilidade na guarda do processo é da administração pública, certo? Então, nesse caso, nós temos um parecer que nós presumimos que o processo ficou pendente por ausência de documentação que comprove que aquele pedido de anistia foi apreciado e analisado, e nós reconhecemos como pendente e julgamos o mérito. Então, nas duas situações, aceitem como resolver o caso. Muito obrigado. Muito obrigado. Aproveito, desejo a todos Feliz Natal, um ano novo maravilhoso, né, para todos, independente de qualquer coisa, né? A gente tem que ter a garra, a esperança, né, de dias melhores. Com relação ao PL 372, coloco à disposição também a informação do blog, né, para a gente se unir e que essa SEI, a nossa, né, ela possa realmente contribuir para a análise da futura medida provisória para os anistiados demitidos pelo Collor. Muito obrigado. Obrigada.